Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo de validação. Hoje nós iremos validar a unidade 5 do nosso ano no julho. Aqui está a nossa lista de requisitos. Vamos iniciar a validação. O arquivo foi atualizado. Vamos abrir o Spider aqui. Vamos diretamente no diretório. O arquivo dele foi atualizado. Vamos iniciar então a validação. O arquivo foi validado, foi atualizado. A primeira atividade que ele pede para que nós verifiquemos é os SDOCs, tanto o de gasto por trabalho direto e gasto total sem imposto, e o gasto total sem imposto, desculpa. São os dois gastos principais do projeto de forma acumulativa. Vamos verificar aqui se há os SDOCs. O primeiro está aqui, gasto total, trabalho direto, e o segundo está aqui, o gasto total com imposto, foi gerado, os SDOCs foram gerados, tal, com centro de custos, de forma acumulativa. Acho que tem só um erro aqui. Esse era para ser acumulado. Como está difícil de identificar os nomes, informar de forma não cumulativa. Sim, tá certo, correto. Gasto total direto também. Então, assim, só cuidado, Júlio, com a questão da identificação do projeto, tá? Assim, porque fica complicado se a gente sabe o que a gente está olhando, o que a gente está vendo e tal, mas aqui, por exemplo, eu não tenho o que é o SDOC, eu não tenho documentação, eu tenho código, eu identifiquei pelo código, mas eu não tenho dizendo o que ele é, O nome aqui parece para mim trabalho direto, se você ver, ele está puxando o código, deixa eu só confirmar, aqui é o código da atividade e tal, do centro de custo, mas ele na hora de emitir, ele está com esse nome estranho aqui, fase, trabalho direto e tal. Isso é na hora que você emite o relatório, na hora que você vai emitir o relatório aqui, vamos voltar aqui numa visão por obra aqui rapidinho. Quando você gera o relatório aqui, cadê relatório, diagrama, tabela de relatório, você vem aqui em outro, deixa eu botar o parâmetro que eu não botei, financiamento, por exemplo, data, projetos, dados do projetos, Na hora de criar, na hora de salvar, vou tentar só a identificação, tá? Mas tá correto, o estoque, voltando aqui a validação, o estoque tá correto, tudo certo, beleza. Voltamos aqui os requisitos, o estoque tá correto, Vamos lá começar. Existe o módulo 550, fluxo e desembolso do projeto. Essa validação, a gente já entende que vocês já estão dominando as questões de criação, fluxo. O que a gente vai verificar é apenas os requisitos simples do projeto, de forma concreta, para verificar se está batendo certinho.
né? Vamos verificar aqui, ele pede o fluxo de desembolso do projeto mês a mês, né? Tá aqui, né? Aquela mesma questão de ajuste dos gráficos, porque fica difícil de entender, né? É onde a gente está, do que a gente está olhando, mas está aqui, tudo isso aberto, centro de custo, real, dólar, imposto, né? Para tentar, se quando a gente trabalha com múltiplas moedas, que fica uma defasagem muito grande, né? Visualmente falando no gráfico, né? Do que é dólar, né? Das atividades em dólar e das atividades em reais, né? Isso assim é normal, porque tem uma diferença do valor cambial de cada uma, mas na hora da representação gráfica é bom você tratar o que é dólar num gráfico, o que é real no outro, e usar os centros de custos para fazer a compatibilização dos dois, né? Que no centro de custos ele totaliza todos numa moeda só. Então a gente se atentar a isso, porque esse gráfico fica meio estranho e tal, possa ser mais para frente você tenha dificuldade e tal, mas isso no meio corporativo, na emissão de relatório e tal, mas você já está acostumado com isso, então só verificar, né? Já trabalha na área, então dá uma observada para ver como que fica melhor para você o seu gráfico. Mas o projeto foi feito, né? A fórmula 250, fluxo de desembolso, né? Vamos verificar a fórmula, se ele fez a fórmula, né? Editar, fórmula, custo, então, tá? A fórmula 250 foi, vamos abrir o módulo, 560, tá? O módulo foi feito, né? A fórmula foi feita, foi executada, né? Deixa eu só verificar aqui rapidinho, voltando aqui, né? Ah, tá sim, ela tá para atualizar depois do cálculo do calendário e do cálculo de custo, tá certo? Vamos verificar o módulo 560, né, que é o fluxo financeiro gráfico com gráficos de custos financeiros não cumulativos, né, de fórmulas não cumulativas, e nós vamos verificar o fluxo de caixa. Perfeito. Né? Vamos só dar uma olhadinha aqui, que eu estou achando que paramos tem uma coisa errada. Tá, não está com positivo, perfeito. E aqui é os custos, investimento, tá, não cumulativo. Lembrando sempre, assim, eu bato muito nessa tecla por causa da identificação, né? Porque a gente fica assim, bem perdido quando a gente olha o gráfico correndo, né? Mas sempre atentar assim, a nomenclatura do gráfico para mostrar o que está sendo visualizado, né? Para quem não conhecer, não entender o seu projeto, né? Ficar ciente também do que se trata, né? Aqui é bom sempre ajustar as colunas, deixar aqui as colunas totalizando e tal, sempre os totalizadores, né, para ficar visualmente assim mais amigável, né, do que a gente está avaliando, do investimento, do custo, né, geralmente assim por fases, né, que aí a gente já aumenta, já prepara o nosso ambiente, né, nosso layout, para que quando a pessoa abre, ela entenda o que ela esteja vendo, o que ela esteja analisando naquele momento, né? Isso é só uma questão gráfica, questão de adequação, questão daquilo que você achar melhor fazer, tá bom? Nada impeditivo, nada incorreto. O módulo 560 do fluxo de caixa, né, diário, semanal e mensal, né?
esse já foi discutido, a gente já fez uma avaliação detalhada desse, né, desse fluxo de caixa, né? Deixa eu só tirar minha imagem daqui, né? Botar para o outro lado, e a gente verifica aqui, ó, os fluxos de caixas, né? Diários, semanais, né? A gente vê que o detalhamento, né, fica melhor detalhado, com uma curva mais acentuada, mais arredondada, né, em diário, né? O semanal ele já aparece uma serrilhada, e o gráfico do fluxo de caixa no tempo, em mês a mês, a gente consegue ver, né, nosso payback, nossa análise, né? Isso varia muito de projeto para projeto, do tempo de projeto, duração de projeto e do que vai ser avaliado, o que você quer avaliar naquele momento. Mas isso é para vocês terem uma noção do que vocês podem fazer, como fazer, né, para entender as avaliações, né, como que é o melhor dia, o que você pode fazer para mitigar certos períodos de instabilidade do projeto ou de negatividade, né, de fluxo negativo do caixa, né, e ver os dias, por exemplo, os maiores picos aqui, por exemplo, aqui está chegando a 220 mil, né, que seria prejudicial ao projeto, poderia causar, né, poderia atrasar, né, negociar uma possível, né, atraso nos pagamentos ou algum, né, uma negociação com o fluxo, né, com o financeiro, uma antecipação. Isso a gente pode ver que o projeto mais à frente está com um fluxo de caixa baixo, alto, né? Então a gente pode negociar uma antecipação desse valor, né, para que nesse período de agosto aqui, que está o mais crítico, né, que a gente possa mitigar, né, esse tipo de ocorrência, né? Mas o módulo foi feito, né, e existe a apresentação em cronograma, né, do fluxo de desembolso. Vamos lá no Prost, ou no Dropbox, né, e vamos verificar o material do aluno, atividades, né, atividade 2, cronograma possível exequível. É isso. Confirmar se é o possível exequível. O cronograma é exequível, porém com restrições financeiras. A apresentação foi feita, né? O Júlio fez a apresentação, tal. A gente não vai avaliar aqui, Júlio, como foi feita, o que foi pedido, né? Nesse momento não, tá? Isso, assim, isso é um ambiente profissional, vocês já são profissionais da área, já sabem fazer um relatório, né? Eu percebi que você botou aqui, né, falta de recursos, tal, né? Tá em espanhol, tá, vou aprender espanhol, mas assim, o trabalho foi executado, né? As atividades foram entregues, tá? Tudo dentro do previsto, né? A gente tinha comentado a questão do calendário, né? A gente tinha visto a questão dos dias, porque o seu cronograma, deixa eu voltar aqui no cronograma do projeto, né? Deixa eu abrir, você mudou aqui o layout. Eu tinha visto que tinha um equívoco, né, em relação à montagem do cronograma e tal, que é esse mês aqui, né, que ele ainda está continuando, iniciando as exceções, né, em abril, férias coletiva 2022. Isso que a gente comentou, né, ainda está continuando ainda, que as férias coletivas ela deveria começar em 2023, né, ou não serem aplicadas no projeto, né. Vou recalcular aqui, se fizer o projeto só para fins didáticos, tal. Depois você dá uma olhada nisso, o Marcos fez um vídeo falando sobre isso, tá? Porque assim, a gente entende que o projeto está começando em abril, então não teria período de férias,
né? Então, o período de férias seria o mês posterior, o ano posterior, né? E o projeto ainda não chega em abril, né? Da forma com que está feita hoje, ele não chega em abril, né? Para que aconteça o período de férias coletiva. Então, ele não deveria ser aplicado, né? A gente até comenta que o calendário é para ser feito, mas não aplicável, né? E isso até é uma questão de relevância para você ver a questão do seu cronograma, né? Isso vai mudar um pouco a questão dos gráficos. Se a gente for olhar aqui também, vou falar no fluxo de caixa, né? O seu fluxo vai mudar, vai ser remodelado, tal, né? E a gente começa a ver, né, agora um fluxo de caixa, né, mais significativo, com um financiamento já bem defasado, né, desculpa, mas com financiamento bem defasado, com uma estimativa de recebimento que não supre, né? A gente não fica positivo, a gente tem batido os custos muito altos, né, dentro desse projeto. Então, para isso, a gente precisa fazer uma reavaliação. A gente termina o projeto, né, positivo, no último mês a gente termina com um superávit de 106 mil, né? Porém, a gente vem ao longo do projeto caminhando as duras penas, né? E isso pode ocasionar sérias paralisações, né? Incertezas dentro do projeto. E isso porque a gente precisa avaliar, né? Então aqui essa correção precisa ser feita, tá, Júlio? Assim, é o interessante você fazer para você verificar. E é só isso, né? O calendário foi feito, tá tudo certo, né? A apresentação foi feita, né? A atividade foi concluída, né? Foi feito todos os requisitos. É só esses detalhes, né? Isso é uma questão de avaliação, né? O Marcos fez uma questão, falou sobre isso na semana passada, né? Deu uma olhadinha sobre isso. Então dá uma verificada, né? Dá uma revisada lá nas conversas, dá uma olhada nos vídeos que ele fala sobre isso, né, sobre a questão do calendário, que essa restrição é importante, né, e a gente verifica aqui que a gente vai ter uma diferença, né, uma diferença significativa na questão de composição de custo do projeto, né, em relação ao cronograma, né, ao fluxo de desembolso do projeto. E isso vai interferir, né, no que a gente quer ensinar a vocês mais para frente nos próximos capítulos. Beleza? Então é isso, né? Até a próxima.